mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse vídeo é dividido em 3 partes. Normalmente, quando eu começo uma resenha de um livro aqui no canal, eu faço aqui um resumo breve para vocês, como se fosse uma sinopse ou um contexto, né, para situar vocês sobre o assunto do livro. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, portanto, eu tenho um viés. As minhas análises têm um viés. E esse viés que embasa a análise também contamina o meu olhar para acomodar as prosas. E como eu amo escrever, eu realmente quero dizer para vocês que não adianta mais vocês me mandarem mensagem ou falarem pessoalmente para fazer vídeos curtos, gente. Eu tô cansada de assassinar o roteiro. Esse vídeo não vai ficar grande, os outros 2 é que vão ficar grandes. E eu ouso dizer, sem falsa modéstia, que eu fiz 2 análises, essa aqui é uma introdução, eu fiz com muito amor, eu fiz com muito carinho e eu fiz com muita perplexidade também, e eu fiz com muitas saudades do Machado que eu nunca conheci, talvez na próxima vida ou não. Né? A minha inspiração, o Machado é a minha inspiração como pessoa e como profissional do ramo, que eu acho um dos mais lindos da arte, que é a escrita. Então esse vídeo não tem como ficar pequeno diante de tanta nuance, subtexto, entrelinhas, e eu quero fazer vocês se apaixonarem pelo Machado, pela escrita dele, pelo modo como ele vê o mundo. E eu sei, tem gente que vai dizer: eu também adoro Machado. Vocês acham que vocês adoram, porque, gente, eu também achava que eu gostava. Mas eu passei, eu acho que quase 6 meses para fazer essa análise. Então, sem falsa modéstia, eu garanto que vocês não conhecem ele tanto quanto vocês pensam, ou tanto quanto eu pensava. E mais, eu sei que tem pessoas que se especializam na literatura do Machado e estudam ele ali com muito afinco, e eu só tenho uma coisa a dizer: vamos bater um papo? Quero muito conhecer vocês. Provavelmente, vocês sabem apreciar um cara que é fora da curva, mas eu duvido que vocês tenham visto uma análise do livro dele com um viés psicológico, e eu tô bem empolgada nesse vídeo, grande, porque, gente, depois de 6 meses eu tava numa crise existencial, eu tava arrancando os cabelos, e eu descobri que esse é o meu livro favorito. Tipo, eu já sabia, só que eu redescobri. E esse livro aqui é simplesmente uma obra-prima de uma pessoa que eu acho que nem a psicologia explica. E aí, ultimamente, né, eu tô lendo bastante a Bíblia, sem o viés religioso, como por um viés, assim, buscando uma leitura de alguém que está curiosa para entender um pouco mais sobre esse livro que foi escrito, que tem bastante metáfora. É um livro que ele exige um tipo de olhar que não seja literal. E aí, enquanto eu escrevia esse livro, eu quero trazer uma frase para vocês que eu acho belíssima da Bíblia, que me remete muito ao Machado. Ah, mas antes também, um dos meus objetivos com esses vídeos é: duvido que você vá ler Machado ou literatura brasileira como antes. Mas tá, vamos lá. A Bíblia. A frase que eu gosto muito é: nenhuma árvore boa dá frutos ruins, e nenhuma árvore ruim dá frutos bons, pois pelos seus frutos conhecereis a árvore. E aí, fazendo essa análise, muitas coisas que eu já sabia foram só sendo reforçadas, né? Então eu fiz análise de muitos personagens aqui, também com base no contexto da época em que o Machado estava inserido, nas projeções de quem o conheceu, porque às vezes, com muita frequência, temos uma visão distorcida de nós. E se você ainda não descobriu o porquê você paga terapia, eis a sua resposta. E eu estava pensando, enquanto eu fazia a análise, né, do quanto é raro, parece que não é nem humano, parece que não é nem explicável, pensando em significantes e significados, para alguém construir uma história ao qual todos, absolutamente todos os personagens são muito congruentes entre o que dizem e como se comportam.
Tudo aqui nesses personagens é muito humano. E pelo que eu percebo, do tanto de livros que eu já li, pensando na minha formação, o quanto eu assisto de filmes e séries, é muito difícil um autor ele ser tão preciso na construção de personagens que se assemelhem à vida real, que proporcionem com que a gente se identifique. E o mais curioso é que, assim, ele não estudou psicologia. Na época dele, a psicologia estava em construção. Então, isso também é uma coisa que me deixa muito abismada. Mas aí você também pode me dizer, vai ver, ele estava falando de pessoas que realmente existiram? Pois é. Mesmo quando falamos do outro, de alguma forma, essa percepção, ela tá contaminada pelo nosso ego. E eu nunca pesquisei muito sobre a vida do Machado, porque eu acho que as melhores evidências sobre ele estão no que ele deixou de legado. Agora, vocês entenderam o paralelo que eu fiz quando eu trouxe aquele recorte da Bíblia. Então, nesse livro, estamos o tempo todo dentro da cabeça do Bentinho, e embora talvez muitos não saibam, esse livro é um romance psicológico. Uma narrativa perfeita para eu disseminar a ideia desse canal, que é autoconhecimento através da literatura. Um romance psicológico é uma prosa narrativa cujo foco é o mundo interno dos personagens, do protagonista, no caso. É como se estivéssemos acompanhando um mundo mais obscuro, um mundo muito profundo, um mundo visceral. E talvez o único lugar em que experienciamos um pouco de liberdade, que é por dentro da mente, Por dentro da nossa mente. E agora a gente vai, no romance psicológico, a gente experiencia como é todo o mundo interno de um protagonista. E uma coisa muito curiosa, todos os protagonistas dos livros que eu li, que se encaixam em romance psicológico, eles são muito perturbados. Bem-vindos, à percepção mais consciente que esse tipo de literatura suscita, que é a dialética, que é os questionamentos, que são os questionamentos. Será que o Raskolnikov não estava viajando? Dá para confiar nas impressões do Luiz da Silva? Afinal, qual o grau de distorção da realidade que ele vivia? Até quando é crível as percepções desses personagens? Como eu cheguei no raciocínio de questionar a sanidade de um personagem literário? O Luiz, o Raskolnikov e o Bentinho sofrem tanto para se adaptar que parece eu. E aqui tá escrito o que muita gente não ousa nem falar. Mas espera. Por que eu tô falando com um livro? Esquece. Eu vou deixar para ler esse livro quando vocês completam. Então eu trouxe 3 personagens protagonistas de romances psicológicos para vocês, o Raskolnikov, o Luiz e o Bentinho. Vou deixar para vocês descobrirem sobre qual livro eu estou falando. E assim como o romance psicológico tem o mágico poder de estabelecer uma troca dialética e uma troca profunda com partes de você que você nem ousa pensar, então o meu trabalho aqui é bem mais chulo e vulgar, sim. Porque eu tenho que dizer o óbvio, quando na verdade tudo que você percebe já é pelo que não é dito. E justamente é a força mais propulsora que você nem sabe que tem potencial para te construir ou para te desestruturar. E você? Como é viver no lugar que você nunca vai escapar enquanto você respira? Eu sou apaixonada por romances psicológicos justamente porque é um tipo de leitura que exige que você tenha um olhar mais analítico. Porque assim como em um livro de suspense policial todos parecem suspeitos, aqui todas as suas percepções serão aguçadas e todas as suas percepções terão que ser revistas como suspeitas. E você, embora não perceba nessa troca dialética, os romances que você lê, eles te fazem questionar muitas coisas. E esses dias, eu ouvi uma pessoa dizer que hoje, no tribunal das redes sociais, as pessoas são culpadas até que se prove o contrário. Já no tribunal oficial,
as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Pois é, aqui nesses livros de romance psicológica, as dúvidas são levantadas até que você termine o livro e descubra, assim como em uma tese e antítese, se você é capaz de captar o subtexto. Esse é um dos segredos de qualquer romance psicológico, que é: não se prenda ao que é dito, ou melhor dizendo, ao que está escrito. Então, nesse livro, a escrita te desafia a levantar hipóteses que parecem, em um primeiro momento, algo do tipo: será que isso faz sentido? Porque justamente não está colocado na prosa, mas ao mesmo tempo tá. Bora exercitar a intuição e dar nome à pulga atrás da orelha. Será que a Capitu traiu ou não o Bentinho? Gente, vocês realmente acham que o Machado deliberadamente tinha a intenção de fazer com que essa pergunta fosse uma espécie de resumo ou de propaganda para disseminar a obra? Para mim, essa pergunta é uma menção à obra de maneira quase vulgar. Eu penso que a maioria das pessoas estão tão distraídas com essa questão que eu fico me perguntando que alguém se lembrou de se perguntar sobre como a relação do Bentinho com a mãe, a Dona Glória, também já dá muitas respostas para essa pergunta temporal. Fiquei me perguntando se alguém já se perguntou o porquê que o Bentinho ele é chamado no diminutivo mesmo depois de adulto. Mas será que ele cresceu? Em resumo, será que a galera ficou muito distraída com a traição da Capitu que se esqueceu de reparar em tantos outros detalhes que justamente lhes responde essa pergunta? Inclusive, será que uma pista desses detalhes que respondem essa pergunta atemporal não é justamente o fato da Capitu ser mulher, ser assertiva, ser curiosa, ser inteligente, ser uma excelente observadora? Mas e se fosse o contrário? E se o Machado tivesse deixado em aberto a possibilidade de Bentinho traiu ou não? Mas será que vocês não repararam que ficou em aberto a possibilidade do Bentinho ter traído? Os livros todos os dias me fazem desconstruir preconceitos e estereótipos e com a mente aberta eu mantenho em aberta as possibilidades. E o mais importante, todas as minhas análises, elas têm como esqueleto as perguntas. Então, antes, quando eu começo a construir o roteiro para trazer para vocês, eu começo com as perguntas. Então, quando eu leio um livro, eu não quero necessariamente achar a resposta antes de acabar a leitura. Eu penso no será? Eu vou testando hipóteses, testando a minha percepção, tendo realmente uma troca na qual o autor vai me fazer ver um parâmetro diferente. E se esse parâmetro que eu estou vendo, ele faz sentido de acordo com o contexto da obra e não de acordo com o contexto que revelem os meus preconceitos e os meus estereótipos. E se revelar, tudo bem, vamos pôr à prova, as perguntas estão aqui para isso. E aí, nesse exercício, no final da leitura, eu tento me responder as perguntas que eu fiz. E esse exercício foi justamente a filosofia e posteriormente a psicologia que me ensinaram. E começar sempre pelas perguntas foi uma das maiores e mais importantes lições que a vida, a psicologia e a filosofia me ensinaram. Sabe aquela frase coloquial, não coloque os carros na frente dos bois? É justamente isso que eu tento não fazer. Mas é claro, às vezes eu falho porque eu sou uma boa ansiosa. Sigo a cartilha da MET e preencho tudo. Então é um desafio, uma desconstrução diária. Para mim, o Machado é fenomenal. É o meu autor favorito. Porque os livros dele carregam uma das coisas mais impressionantes e difíceis que eu já vi na literatura. O que não está escrito é muito mais revelador do que o que ele escreveu. Eu acho isso fascinante, brilhante. Vamos lá, o que vocês vão encontrar nesses próximos 2 vídeos? O primeiro
vou esmiuçar toda essa questão atemporal em relação a Capitu. E o segundo, eu vou fazer uma análise com um viés psicológico sobre todo o livro. E nessa segunda análise, eu quero muito ressaltar a relação do Bentinho com a mãe. E a nossa mãe, ou para quem não teve contato com a mãe, os cuidadores, eles são as pessoas mais importantes da nossa vida. Mas me atendo aqui ao Bentinho, né? A mãe dele é a mais importante. E até mesmo você que foi adotado, mesmo que você odeie sua mãe, mesmo que a sua mãe tenha morrido, sei lá, ao te dar à luz, seja lá qual circunstância de não contato com a sua mãe você tem hoje, eu tenho que te dizer, com uma base em um artigo que eu vou deixar aqui logo abaixo, na descrição, que entre 30% a 60% da formação da nossa personalidade é genética. E há também uma longa discussão da neurociência, né, sobre existir ou não livre-arbítrio. Mas, né, o que tudo isso tem a ver com o Bentinho? Muito. E o mais legal, o que tudo isso tem a ver com o Machado? O Machado, ele já sabia disso muito antes da ciência virar nova religião. Gente, é isso que eu tô falando. Como que o Machado manjava tanto? Eu fiz psicologia, esse cara sabe muito mais de psicologia do que eu. Esse cara sabe muito mais dessas questões que são estruturantes, de padrões, de repetições de dinâmicas, muito antes da ciência estar fazendo teste para dizer, através do empirismo, que, olha, acreditem. Então, Machado. Gente, se eu pudesse conhecer alguém na minha vida, seria o Machado. Então, esse vídeo, né, foi para falar sobre o quanto Machado me inspira, e eu vou deixar os links dos 2 próximos vídeos sobre Dom Casmurro aqui na descrição.